Agora vamos dizer uma pergunta assim. O Como que assim é... não vai ter outra igual? Em que Não, sentido? não, eu quero dizer, vamos dizer, Sim, né, vamos dizer, você poupa muito dos clientes, vamos dizer, fica segurando. Você às vezes nem precisa mais da agulha, só pela conversa assim, né? E sim. uma consulta, quanto que sai? A gente às vezes pode ir Não, o juntando. negócio é assim que acontece. É, são duas coisas. Infelizmente, temos que entender duas coisas. Hoje nós temos a indústria da doença, Sim, a indústria da saúde. sim, A indústria da doença, ela ganha dinheiro da doença. Ela tem que manter todo mundo sim, doente. sim, sim, Gente saudável não dá dinheiro. sim. Não, sim, Ok? isso eu entendo. Agora, eu estou na indústria da saúde. Ok? É, a nosso foco, a nossa ideia, tudo, não é você ficar fidelizando o cliente. Sim, sim, Nossa ideia é trazer luz sim. ao mundo, trazer a cura ao mundo. Então, por isso, como você mesmo falou, muitas vezes eu nem chego a aplicar agulhas e muitas vezes uma consulta já resolve muito Pois mais. é, isso que eu Se eu tô... chego para a segunda, às vezes eu faço segunda, terceira, já é muito raro. São casos complexos, né? Nem tanto também. Nem tanto, Nem poucos tanto. energéticos. Não, a questão Ele é. vê a Mas, Não, ah, não, economia, mas, necessidade da pessoa. equilíbrio Necessidade do da mas aí pessoa. metabolismo. Não, aí é não. para de quem é a aula. Ele aprendeu. Não, é o equilíbrio, é você entrar no eixo, a máquina Não, não, o que acontece? estrutural. A ideia da cura cabalística é você dar as ferramentas para a pessoa. Ok? Porque, afinal de contas, o médico, o curador verdadeiro, ele apenas mostra, ele guia o corpo, guia a alma para o equilíbrio. Não, não é eu que faço alguma coisa, eu apenas Direciona a eu pessoa. mostro o caminho, eu traduzo para a pessoa o que realmente ela precisa, revelando para ela o que ela mesma fala Sim. no subconsciente. Você dá as ferramentas. Aí eu dou as ferramentas e muitas vezes a pessoa já sozinha começa a evoluir. Agora sim, tem muitas pessoas que fez a consulta comigo e manda mensagem, pergunta no WhatsApp, eu tenho isso aqui, já entendi. Ou já, essa é uma coisa contínua, mas não uma consulta que, vamos desvendar tudo. Toda a ideia é você dar as ferramentas para a pessoa e ajudar ele, acompanhar ele, entendeu? Porque também, nosso sustento, a gente sabe que não vem das consultas, vem de axé. Ok? Mas, como você perguntou, isso é para estar claro, como eu trabalho em vendas também, porque nós temos que saber, tem coisas que têm preço, tem coisas que têm valor. A pergunta, se quer saber o preço, quer saber o valor. Preço eu não posso te dar. O valor da minha consulta é 550 a consulta. Mesmo as 40 minutos a uma hora, esse é o valor. Ela já fez em todo o Brasil, pessoas sabem, conferência, até fora também, pessoas fazem. Mas a questão é o quê? É o valor. E as pessoas, eles têm as ferramentas, eles vão começar a seguir em frente. Tem casos, igual eu falei, tem casos que a pessoa precisa ser mais de que uma, duas consultas, mas esse é mais raro. É casos que, sabe, a pessoa realmente sofre de... Um distúrbio mental Não, que não, afeta o não lado necessariamente. orgânico. Não necessariamente, vou falar assim, a dificuldade da pessoa expor desgasta muito a pessoa, entendeu? Mas assim, quando você toca num assunto, e a pessoa começa a reviver aquilo. Porque isso que acontece, você revela o evento. Toda a emoção, toda a trauma, tudo começa a subir. Ou naquele mesmo processo que você faz desintoxicação do corpo. Porque tem o chá, tem ervas, tem fibras, você faz uma limpeza no corpo. Então o que acontece? O corpo ele está se limpando. Então, o que acontece? Vai ser espinhas, vai ter dor de cabeça, porque o corpo está tirando, está limpando. Expulsando. Exatamente. No processo a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes você não tem que reviver, você tem que ressentir
a trauma. Você tem que expor ela. Mas dessa vez você vai o quê? Vai confrontar, você vai resolver a questão. E se a pessoa não soubesse Por qual é isso a que eu tô... origem da trauma? Por isso... Se é vinda da trauma. Por isso... Ele está para isso. Exatamente por isso minha consulta tem um valor que tem. Porque é a minha especialidade. Não, mas é barato, porque você poupa Não é muitas questão. outras. Não é questão, o valor. Nada é barato, nada é caro. Depende de como você funciona com o Não, atendimento. eu falo assim, não existe nada caro no mundo. Nós que faltamos dinheiro. É? Não, porque a questão... Mas é o normal de consulta. É uma consulta Sim. dentro. Mas Não, a tem questão gente que cobra muito mais caro para... Depende do nível Fazer social de- que a fazer pessoa dependência. Eu atende. atendo É, todos os dependência níveis. Eu tô que é o falando, pior. é o Sim. nível social. Mas vamos, hoje eu queria falar... Sim, mas Sim. só complementando, porque você que, vamos dizer, pega terapeuta, médico, o que seja, quando ele é temente de Deus, é outro nível. É outro nível. Não, de novo, o foco é o quê? Não, mas porque os outros, né, eles criam uma dependência e vai. Não, sim, até por isso eu que- falei, tem a indústria da doença É. e tem a indústria da saúde. Indústria da doença, você ganha dinheiro Em quando cima tem da doença. Se você vai curar, tem aquela, você contou, né? Que o médico, o Formou doente o que filho às pagou, custas do outro. os doentes que pagaram a faculdade dos filhos. Não, um temente de Deus é uma Agora, coisa. a ideia é o quê? A ideia é... Então, essa é outra aula que também é o nosso propósito. Você veio aqui para quê? Para ganhar dinheiro ou para trazer Pois luz é, ao um mundo? temente de Trazer Deus luz é pro outra mundo. coisa. Ninguém É quer o ficar caso. nas trevas. Olha, essa sobre a aula da nossa Parashá amanhã tem muito a ver com o que você falou. Mas não vamos falar isso amanhã. Hoje, A diferença entre valor e preço, qual é exata? preço eu não posso te falar. O valor, Porque sim. o valor, sim, porque eu me valorizo. Mas precisa. Exatamente. Você pegou um com 6 anos no Japão, tudo isso, tudo Não, mas eu estou falando, não é questão de preço, tem valor, Sim. entendeu? Sim. Numa mercadoria, E, um benefício. Em média, quantas consultas para você, em média? Médio, vou te falar, a maioria que eu faço é uma só. Pois é barato. A maioria que eu Para quem faço... quer melhorar, uma sessão. Agora o que acontece? Muitas dessas pessoas, além de virar amigos, o que eles ficam, a gente acompanha, eles mandam mensagem, tiram as dúvidas, a gente acompanha, Claro. entendeu? Isso é Claro. gratuito. Sim, eu faço isso porque É mitzvah, é mitzvah. não custa nada, entendeu? Não, é um porque- temente de Deus é o Não, eu vou te falar, afinal, é questão de negócio também. Essas mesmas pessoas vão indicar outras pessoas. É. Quem está Aí eu contente, tenho que ser indica. honesto. É. Tem que ser honesto, acessível, ok? E trazer Você resultado. está beneficiando mais pessoas. Ter resultado. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que fez a consulta com ela e orientei ela o que ela tem que fazer. Falei, não, ela queria fazer do jeito dela. Falei, ok. Você quer fazer do seu jeito. Não tem problema, faz. Me fala depois como ficou. Passou 2 semanas, ela fez tudo do jeito que ela quis, certinho. A Bem moda assim. dela. Né? Falei, não tem problema, aí não é eu que estou com problema. Aí depois de umas 2 semanas ela me manda mensagem, essa pessoa, perguntando, depois quanto tempo eu vou começar a ver resultado? Olha, eu falei, depende de você. Se você faria como eu orientei ou do seu jeito. Não tem problema. Você quer fazer do seu jeito, eu não sei te falar. É como aquela uma chegou Tem que ter uma Aqui supervisão. acabou a conversa. Não, porque a pessoa entende. Ou você faz Do jeito que eu do jeito que indiquei. eu estou mostrando, ou você faz do seu jeito. A escola é tua, você vai da escola. Para que veio consultar, né? Agora, de novo, eu não posso forçar ninguém. Não, entendeu? não. Igual o médico não pode forçar a pessoa a tomar o remédio. Não. Você quer sentir bem? Fica sem Toma. encargo. Entendeu? O trabalho é a nossa... Ele abriu as portas. Agora, Eu estava conversando há pouco com uma pessoa e com uma mulher, ela tem não sei um quisto no ovário, não sei direito, o que ela gasta de remédio por mês, Ah. 500, 700, coisa assim. Uma consulta é ser de graça. Não, mas a gente não... Os remédios
eu não vou falar, não posso falar para a pessoa parar de tomar remédios. Eu posso ajudar a pessoa Se conscientizar. através do nossa construção, nosso tratamento, nossa técnica. O próprio médico dela vai ver a melhoria e vai tirar os remédios. Entendeu? Mas ela precisa ter um médico depois dessa reabilitação toda? Não, ela precisa porque ela está dependendo de remédios. Dependência como ela química. tá- Mas ela não pode se libertar com remédios Pode. naturalistas? Mas isso Pode. daqui Peraí, tem ela é efeito dele, colateral no ela- corpo. ela é dele, Pode, mas não pode parar os remédios de uma vez. Ok? Sim, mas do jeito que vai, não para nunca. Mas Claro, é o isso, que eu estou falando. Ela vai poder parar. O que a IA faz, Sérgio? Ela vai poder parar. Uma mulher... Eu acho que tem que ser gradativo. Nada, Olha, nunca tem que você ser lembra? abruptamente. Tudo ou Nunca. nada sempre acaba em nada. Ok? A não ser você está num lado extremo e você precisa equilibrar, você vai para outro extremo. Maimones. Agora, se uma pessoa, por exemplo, também na nossa geração é um pouco complicado, sabe? Às vezes é melhor a pessoa fumante falar, só não fuma, para de fumar no Shabat. Não é? Ou diminui uma cigarro por dia. Né? Ou corta tudo. não dá, é difícil. Não, 880. entendeu? É muito... Não, é uma pancada. Fanatismo não funciona. Teve uma mulher que foi no médico e falou, olha, no meu caso eu quero uma segunda opinião, né? Isso é feio Ele, também. ele falou assim, e qual é a primeira? Ele falou, a primeira é a minha. Então, eu vim ver se eu estou no caminho certo. Muito bem, agora vamos para a Shliach. Não, então, o negócio é assim, o que acontece? Essa é outra coisa, muitas pessoas, ele falou, essa questão que a pessoa começa a tomar remédios manipulados, químicos, independentes, elas criam uma dependência do corpo, sendo o corpo tem tudo o que ele precisa para resolver. Os remédios, eles simplesmente tratam os sintomas e o corpo fica dependendo, Condicionado. okay, nesse alívio, sabe, entre aspas, porque não há vida. Nessa ilusão. Porque, de novo, não quer confrontar o problema. Agora, eu quero hoje falar com vocês de dois Temas sintomas bem, genéricos. vou falar, bem comuns hoje. Sim. Hoje em dia. Talvez três, que são muito conhecidos, muitas comuns hoje, infelizmente. Okay? A primeira é o câncer, que eu não entendo porque não trancam tudo em casa por causa do câncer, mas trancam tudo em casa por causa de um gripe. Sendo o câncer ainda mata muito mais pessoas do que qualquer outra doença. Ele é silencioso, é Agora, terrorizante. sim, porque um dos problemas com câncer que ele você não sente até que tarde demais. Quando começa a doer, que já é tarde. Já é perigo na É o certa. período, exatamente. Por Se isso deve... esparramou no corpo. Agora, se a gente vai entender que câncer é um sintoma, okay? É incrível que você sabe que em hebraico não existe nada por um acaso. No meu livro já mesmo eu falei sobre isso, justamente o assunto. Podia agarrar para ti. Entendeu? Sartan. Por que sartan, câncer, chama sartan? Porque caranguejo tem esse não tem nada a ver. Okay? Câncer em hebraico é caranguejo. O sartan é caranguejo. Não, figura. Porque ele tem o formato. Mas incrível que a doença é chamada assim também, não por um acaso, porque ela parece aquela espalha, um tumor que não tem definição, Verdade. ele está espalhado. Okay? O que acontece? Ele sartan. Sartan são duas palavras, rancoso e raivoso. Sar, vetan. Tina, o que é tina? Rancor. Rancor. Sar, samechresh, é raivoso. Uma pessoa que tem raiva e guarda rancor,
Afinal de contas, a única pessoa que vai sofrer daquilo É ela mesma. é ela mesma. Igual, sabe, igual você segura uma brasa na mão, esperando o outro se queimar. Esse é o câncer que Bem acontece. colocado. É exatamente isso. Porque o nome também. Agora, dependendo do órgão que ela manifesta, nós vamos saber qual o evento. Mas só uma coisa cabalística, ok? Que acontece. Lembra que a gente falou que tudo que acontece na nossa vida é por bem. Hashem faz, Hashem manda luz, ok? E manda luz para nós. E quando o seu momento de evoluir, o que acontece? Ele tira uma camada. Aí vem mais luz. Muitas vezes, essa muita luz, Deus nos livre, vem trauma, vem talvez acidente, talvez uma doença. Por quê? Porque às vezes o nosso recipiente Não está com os não é próprios. adequado. Não está próprio Não tá para receber. preparado. Não está próprio para receber. É, muitas vezes, essa eu posso afirmar, porque qualquer pessoa que recuperou dessa doença vai falar para vocês. Eu melhorei como pessoa. Todos falam isso. Esse é depoimento. Tudo que superou o câncer, Eu renasci. eu melhorei, eu virei nova pessoa, eu superei. Por quê? Vi uma grande luz. Isso que acontece. Quando nós temos um tumor que não é maligno, você vê que ele tem definições bem definidas, ele tem limite bem definido. É muito mais fácil perceber, muito mais fácil tratar, ele não precisa de uma cirurgia muito complexa, não precisa de tratamento, simplesmente tira, ou mesmo às vezes ele some sozinho. Porque ele tem definições, ele tem Imagens. A dinâmica. margens definidos, ele está bem definido. Por isso ele é Benigno. benigno, exatamente. Agora, o câncer, o que acontece? Quando vem uma luz que não tem recipiente, não tem limites. Lembra que a gente falou a questão da gvurá, da severidade? O mundo foi criado com severidade, por quê? Porque a severidade, ela que cria os limites. Claro. Ela cria as definições. A mãe, que é ao lado da severidade, ela que recebe o bebê, ela que cria toda essa criação de uma criança. Educação é severidade, mas é bondade, severidade, mas é porque você cria limites, você define as coisas. É por nosso bem. Você fala severidade, pessoas acham coisa negativa, mas não. É por nosso bem. Se não tem severidade, se não tem limites, Para vocês. o que acontece? Câncer. Olha. Agora, só uma pergunta em diante do início. Vamos dizer, quando ele se manifesta, ele já se esparramou todo. Então, ele... Você, muitas vezes, quando você percebeu, Já está é tarde. tarde. Esse é o problema. Porque a gente percebe quando começa a doer. É. Quando dói, porque já está, muitas vezes é tarde demais. Por isso, a mulher, ela sempre tem que fazer exames, testar, verificar, antes que comece a doer. Porque homem, essa também é a cabeça dos homens. Homem, ele só vai perceber quando o estômago está doendo, ou a barriga está doendo ou inchada. Deus nos livre, esse já é o momento. Já é. Não faltam muitas semanas, infelizmente. Claro que tudo pode inverter, mas, sabe, tem momentos que o corpo Já não não tem tem nada como mais. recuperar. São probabilidades, né? Entendeu? Essa já realmente Ele uma coisa. condenou outros órgãos. Mas, também. em meios humanos, é difícil. Ok? Por isso, nós temos que evitar. Como evitar? Você entende da onde que vem essa doença, esse sintoma, A causa. a causa dessa. Então, a primeira coisa, vamos aprender a evitar a raiva e o rancor. Ela corrói por dentro. Agora, por que nós temos raiva e rancor na nossa vida? Porque você não recebeu o que você quis. Tudo na vida, Ou não foi compreendido, né?
Peraí. Você não recebeu o que você quis. É. Você queria ser... Muitas vezes o que entendido? você quer também não é o certo. Não importa. É. Não importa. Você queria alguma coisa, E não você recebeu. recebeu. Você pensou que vai ser recebida de uma forma, E não recebeu foi. do outro. Você achou que vão te entender assim, te entenderem assim. Tudo, sabe? Aí você quer, você fica com raiva. Aí você fica... Você conhece essas pessoas que falam, Explosivas. eu tô com raiva dele, ele merece que eu tô com raiva dele? Conhece esse tipo de pessoa? Sim. Ele merece. Quer dizer, o início é a frustração. A frustração também, ela gera o quê? Raiva e rancor. Entendeu? Eu desejo tudo de bom do melhor para esse lixo. A pessoa quer, ele guarda esse rancor, guarda... Agora, gente, não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Tem que saber Mas disciplinarmente. você tem que entender, ou você solta isso, não é na próxima aula, ou você solta isso, ou você vai se queimar com a brasa na sua mão mesmo. Porque você tem que lidar, você tem que entender. Se tudo veio de Hashem, essa pessoa ali, ele é apenas um mensageiro. Aí a gente fala capará. Pode ser muitas vezes. Ó, só para você saber uma coisa, muitas vezes a humilhação que você sofre vem no lugar de uma perda financeira, uma perda física, uma doença muito grande. Por quê? Porque a vergonha, a humilhação é comparada com um inferno. A gente faz tudo para não passar. Então você quer vingar, você quer ficar com raiva, você quer ser rancor, eu não vou perdoar para ele. Ok, e essa pessoa já não lembra mais de você, muitas vezes nem sabe quem você é. E você ainda fica E amargurado. você ainda fica... Remoendo. Entendeu? Agora uma coisa, É verdade, é um fato. Mas isso vai acabar no quê? Quem vai sofrer com Tem que isso? ter discernimento. Em Tem tudo que na ter vida. o nível Tudo de na entendimento disso e saber se trabalhar sem se destruir por dentro. Mas dependendo desse grau que você falou, que foi turbinado Não, e claro. bombardeado nela, Claro. Você sabe que, primeira coisa, Claro. você vai ser atacada naquilo que te irrita mais. A Hashem vai te mandar o teste na onde que está mais doendo. sempre é teste. Óbvio. Óbvio. E lembra? Nisayon é o quê? Lembra que falou? É uma elevação para subir. Okay? Hashem, lembra? Ele deu uma luz para nós. Ele revelou uma luz gigante. Você pode fazer isso um recipiente, ou você pode quebrar o recipiente também. É, porque depende... Não brinco mais. Vira a mesa, mesmo acabou. que tenha sido prejudicado Claro. e abatido. Melhor isso do que uma perda financeira, sabe, grave, ou você podia perder o apartamento, Deus nos livre, perder braço, algum acidente, Deus nos livre. Muitas vezes essa humilhação veio no lugar de uma coisa muito mais pior. Porque emocionalmente dói. Mas eu garanto para vocês, você não tocaria essa humilhação com a unha encravada. Nem morta. Nem morta. Uma unha encravada, inflamada, Que é doída também. você fala, eu prefiro a humilhação e não essa unha encravada. Que te persegue. Onde você vai? É. Não é verdade? Então vamos ser sinceros, não é fácil, alguém passa por isso. É o Sem nosso dúvida. trabalho entender. Eles vão receber o que eles merecem. E eu já passei por Eu? isso. Agora e eu. com o Yehudim, Só com Yudi. no meu trabalho. Só com Yudi. Só com Yudi. O Gabo, só... É inacreditável. Yafa, quem te incomoda mais? Um estrangeiro? Ou Estranho quem tá perto é de você? da sua casa, da sua família? Não, não é da minha família. Quem tá É perto de fora. Da sua família. Kol Israel Achim. Ah, bom, tratando assim, Óbvio.
definindo assim. Então, Porque se não estava perto, e olha, eu vou te dizer, demorou um pouquinho, Claro. mas tiveram deles. óbvio, mas de Eu novo, fiquei, uma pessoa de fora examinando friamente não se dá conta para aquele que realmente saiu humilhado. mas sempre olha por fora. Tenta, pelo menos. Nós temos que tentar entender isso, porque o preço é muito mais alto do que a gente quer. O preço do rancor, e da raiva, e da vontade de vingar, é muito mais alto do que a gente quer. Não, eu saí de fininho, magoada, claro. Sim, mas isso Muito vai... ferida, porque era um caso de se colocar retratações e não se deram esse trabalho, preferiram escutar terceiros em vez de analisar a tua integridade que você demonstrou o tempo todo. Essa nós vamos fazer Entendeu? na próxima aula, como podemos resolver essas questões. Agora nós ainda estamos na parte de entender por que isso acontece. Porque a pessoa tem câncer. Por exemplo, se a pessoa sofreu um evento de mágoa, e essa mágoa criou raiva e rancor, provavelmente o tumor que ele vai ter vai ser no pulmão, porque o pulmão é o órgão da mágoa. Tristeza, mágoa e pânico. Se a pessoa, por exemplo, vai ter problemas de... aí vai, vocês entenderam. São origens emocionais profundas. Essa é uma aula que a gente pretende ter de cada Mais? órgão. Ah. De cada órgão. Sim, vamos chegar lá. Vamos Mas, chegar. na verdade, Os rins são os conselheiros, coisas assim. Não, É. calma, rins, os rins, eles são ligados a uma noção de medo. Medo e fóbias. Não, fobias. Porque em hebraico fala fóbias. Fobias. E em questão de eventos vida e morte. Por exemplo, você foi sequestrado, ou você fez um acidente. A chance que você vai desenvolver problemas ligados aos rins é muito mais alta. Por quê? Porque a emoção, a trauma emocional, era ligada à vida e morte. Ok? E eu tinha uma pessoa que eu também está no livro, eu atendi ela tinha fobia de água. Agora, fobia de água, você tem medo de morrer na água. Porque fizemos o cálculo tudo e vimos que quando a mãe dela estava no 3º mês da gestação dela, ela foi conversar com o pai que ela queria abortar ela. olha, e ela Ela estava sentiu. no ambiente, claro que ela ouviu, ela sentiu a vontade da mãe querendo matar ela, e ela estava no ambiente aquático. Então isso automaticamente gerou uma fobia de água. Então água é morte para mim, quer me matar. Esse é subconsciente. Claro, depois que a gente revelou esses pomos para fora, ela conversou com a mãe também, a mãe que contou isso Concordou, para ela sim. e tudo. Não, a mãe contou. Contou. Porque eu falo para ela, pergunta a sua mãe o que aconteceu no 3º mês da gestação. Ela chegou para falar que a mãe dela começou a trocar de cores. Como você sabia? Aí ela contou. Por que 3º mês? Porque pelos cálculos que a gente fez na aula passada, com 30 anos, ela deu à luz a filha dela. O caso dela. O caso dela, pois 3º não, mês. particular. Sim, na questão dela. Sim, entendi. E hoje ela está fazendo aula de natação. Superou, né? Porque não era dela. É um problema, uma coisa que tinha que confrontar, uma trauma, tinha que resolver, e disso você evolui. Entendeu? Sem usar a cabala não dá para saber isso, não. Estudar. Não, mas isso é uma profundidade que, vamos dizer, a pessoa tem que saber o que ela era no útero. Eu vou te falar uma coisa, que Ela tinha hoje em consciência. dia talvez está raro, mas não uma coisa que hoje em dia estava raro. Hoje tem muito mais pessoas conhecendo essa forma de tratar, sendo já conhecido há milhares de anos. Sim, verdade. Não, mas É a regra sabe, essa voz, lei Da anatomia natureza. humana. Não, a lei da criação divina
O nosso corpo foi criado dessa forma. Okay? Que nós temos que lidar, resolver as traumas, está em equilíbrio. Lembra que a gente falou que Bereshit bara, o bara o quê? Briut. O mundo foi criado saudável, equilibrado. Okay? E tudo que a gente faz é saudável, é equilibrado. Sim, sim, mas Nós, para conhecer isso precisa de estudos de profundidade. com tudo na vida. Tudo na vida precisa. Claro, qual segmento você vai escolher. Um goi consegue saber isso? Se estuda, Ué, claro que sim, as se estuda. fontes de Claro cabalismo que ele de vai cura precisar conhecer os conceitos, mas existe estudando. já há muito tempo, Boris. Agora vamos Muitos lá. aderiram. Vamos lá. O segundo... E não é cabala comercial, não. Não é não, viu? Não é o cavalo da Madonna, não. É, não é cabala dela, não. Comercial. Pegou fogo Sabe sobre a cabala. Bom, Ora. e aí, quer dizer, conceituando isso, o foco principal, fogoso, são as emoções da criatura. Não, o foco, meu foco nisso é mostrar para cada pessoa que quem vai resolver sua vida é só você. Você tem que confrontar, o que a gente chama, confronta seu cachorro, confronta os seus problemas, confronta o que você tem que resolver, porque afinal de contas ninguém fará isso para você. E nisso caso Essa- também entra Aí você pode- como é que fala? Sim. Concessões de você mesmo. Não, Então, eu espera um apenas mostro o caminho. Eu vou falar para as pessoas, eu sou resolvido, eu sou bem casado, Sim, claro. eu tenho Não. meus coisas para resolver. Não, os outros buscam a tua Eu luz. posso mostrar para você o caminho para você alcançar o seu equilíbrio, alcançar a sua cura. Mas é você, essa é uma coisa que a gente aprende quando a gente fez a faculdade de medicina chinesa. Os meus professores sempre eles ensinam a gente, você tem que entender, você tem que ter empatia e simpatia. Você tem que tomar cuidado de tanta empatia não começar a adoecer das mesmas doenças que seus pacientes têm. De tanta que você quer ajudar, Eu sei, você você começa a interage. ficar passar mal. Ah, porque é que você apega a dor do outro, Entendeu? Mas por que a pessoa tem que ir na China se ela pode ter cabalista? Para que ela precisa ir lá? Cada um. cada um e cada um. Como é que ele Talvez isso vão- não era conhecido até então. Agora, vamos a nós. Seguir mais um assunto muito importante. Mais uma que eu pessoalmente acho é o pior, mais do que câncer, a pior epidemia global, que infelizmente, se não vai ter uma mudança radical, vai matar muitas pessoas nos próximos anos. É depressão. Uma coisa que não é falado e eu uso minhas mídias para falar, gente, o que aconteceu no último ano e meio de pessoas suicidando Sim, é verdade. por causa de negligência dos governos, das pessoas que não importam com vida humana, esse é o absurdo. Um absurdo. Só na Califórnia. Em um ano, ok? Tinha mais pessoas suicidando do que nos últimos 30 anos junto. Em um ano. Não dá para aceitar isso. Por que a pessoa chega nesse estado? Claro, tem outros fatores também, pessoas de bipolaridade, esquizofrenia, assim, eu quero abordar a depressão. Porque a depressão, hoje em dia nós temos a média de 30, 40 milhões de pessoas Depressivas. que tomam remédios antidepressivos. Não pensar que é depressiva, melancólica, às vezes, sabe? Toma medicação. Uma pessoa que toma medicação receitada por médico por depressão. São Eu sei. dezenas de milhões de pessoas no mundo. Por Estamos enquanto. informados. Por enquanto.
Porque o que aconteceu no último ano e meio, as próximas gerações já estão com essa tendência. Comprometidas. Por que a pessoa entra em depressão? E uma coisa interessante, presta atenção que quanto mais você sobe classes sociais, mais você encontra Gente, a depressão. Quando deveria ser ao contrário. Quando você desce os níveis sociais, se encontraria mais. Mas não é. Quanto mais você sobe classes sociais, você Mas- encontra mais depressão. Paradoxal, né? Bem, mas por quê? Aqui entra uma coisa fundamental que nós temos que entender, que é o depressão, e eu vou explicar isso, ele vem quando tem raiva contra si mesmo. Por que a pessoa tem raiva contra si mesmo? Primeira coisa, quando você tem raiva contra si mesmo, não tem para onde fugir. não tem? Para onde fugir? Pra onde O fugir? inimigo é interno. Você não tem para onde fugir, você não pode brigar com si mesmo. Aí você briga com si mesmo, bater em si mesmo, ok? Autoestima, tudo é sua culpa, tudo Mas é sintomático. tudo É é sintomático. sintomático de, como vou te explicar, de sintomas Sim, sim. que te Eu afligiram. vou chegar lá. Sim, Eu vou como chegar lá. aí o individualismo, como o Eu estou egocentrismo. falando da causa. Não. Eu falo da causa. Ou todos os outros sintomas derivados daquilo, por apoio você. Ociosidade que colocaram muitos Rafa, de frente com. Eu já fui para a causa. Eu já fui, sabe? Eu sei. Tem muitos sintomas. Afinal de contas, se você vai analisar tudo, se você vai, sabe, passar um por um, você vai ver porque, afinal de contas, tudo isso aconteceu, raiva contra si mesmo. Por que isso acontece? Normalmente num evento, vamos assim, espontâneo, sabe, único, mas sim uma... Exclusivo. Não é um evento único, mas é uma coisa, um padrão, como dizem, uma coisa que repetindo de novo, e de novo, e de novo, e a pessoa fica, de novo, sabe, batendo em si mesmo. Por que de novo? Eu, fazer tudo aquilo, e cria uma raiva contra si mesmo. Por que eu falo que a gente vê isso nas classes mais altas? E isso eu já tratei pessoas com depressão, e através das técnicas que a gente usa, gente, eu consegui tirar pessoas da cama. Essas técnicas são baseadas em... Tem várias coisas, vários assuntos. Tem programação neurolinguística, tem Tânia, tem... Neurolinguística. Não, tem Tânia, tem várias- Hassidu, tem várias tem formas. Breslev, tem um monte de coisas. Dependendo do caso. Dependendo da pessoa. Mas o que acontece? A pessoa está com raiva contra si mesma por simples motivos. Ela não vive a vida que ela veio viver aqui. Ok? A pessoa... Nos induziram esses anos para cá. Nos induziram. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Então, não é você, mas é uma reação da Exatamente. criatura humana. Exatamente. Outra coisa, você vê que o mundo ocidente é muito mais alto índice de depressão do que o mundo oriental, o mundo vamos falar assim, no ocidente. O que acontece? Então, também a questão mais simples. Você não vai ver índios em depressão. O tribo... Eles vivem na natureza. Eles vivem Aí, livremente. Então, por que você tem que se induzir a viver uma vida que você sabe que você não veio aqui para viver ela? O que acontece? Todos nós viemos aqui para fazer esse mundo melhor. Se eu
perco meu tempo, ok, acumulando contas, acumulando boletos, acumulando material, achando tudo é para mim, para mim, para mim, isso vai, a alma vai falar, não venho aqui para isso. Isso vai criar um conflito. E não é isso que eu quero. Mas você está dentro do sistema, dentro do, sabe, na sua cidade. Todo mundo faz, então vamos fazer. Todo mundo faz faculdade, então Eu vamos vou fazer. fazer, Todo mundo tá, vai atrás de todo mundo, não faz o que você precisa. Mas o que acontece? Isso cria a raiva. Eu não sou todo mundo. Eu vim para fazer outra coisa. Eu não sei o que, mas a alma grita. Eu não quero isso. Só que o que a gente faz? Toma calmante, toma um remédio para dormir, fica quieto, manda a consciência ficar quieta. Mas aí eu pergunto, antes de tomar calmante, antes de tomar qualquer droga, por que que a mente não volta a fazer esse Porque tipo... dói. Hã? Porque Porque dói. dói? Mas não é melhor curar sem tanta O ser química? humano tem dois instintos básicos: buscar prazer, evitar dor. Quando você vai entender que o prazer é atrás da dor, você vai procurar enfrentar a dor. Mas as pessoas têm medo de enfrentar a dor. Por quê? Porque a trauma doeu. Eu vou de novo sentir aquela dor, eu vou de novo ter que sofrer, eu vou de novo ter que enfrentar aquilo. Não quero. Eu vou tomar o remédio, vou dormir, deixa para lá. Olha, A gente fala do Hassid de verdade, o que acontece? Você tem que entender que o nosso trabalho é luta constante contra o Yetzer Hara e muitas vezes, isso não é ensinado muitas vezes, e você entender que essa luta, você não precisa sofrer, você não precisa se autocastigar, você não precisa, sabe, fazer de, como falar isso aqui? Se flagelar. Não, exatamente, fazer Se flagelar. de que você acha que ser coitadinho, é sofredor, vai te fazer de um santo. Não. Infelizmente, a gente falou na época, essas contaminações do mundo, muitas Hassidim, não que é Hassidim, mas muitas Hassidim foram contaminados daquilo. E eu tenho que sofrer, eu tenho que prevenir as coisas boas da vida, porque senão eu vou afastar de Hashem. não é. Calma aí, não Mas é aí isso. contraria os princípios racistas. Não, ao contrário. Você tem, tudo que você tem que usar para serviço de Hashem. Okay? Agora, claro, você tem que ter tudo em medida. Okay? Por exemplo, você tem que comer. Eu tenho que comer, eu não quero, eu preciso. Assim Hashem me criou. Agora, comer com gula, eu não preciso. Porque não é para servir Hashem, estou servindo eu. É aqui o Hassidut. Mas se eu vou comer, eu vou fazer a brachá, vou falar, eu como isso para dar força, para dar alegria para o corpo, para servir a Hashem melhor. Sim, mas esse é o padrão racista. Mas isso eu estou falando, tem o Hassidut, okay, o geral, o conceito, e tem as pessoas. Tem o judaísmo e tem os judeus. Temos que separar as coisas. Quer dizer, o racista é um judeu que ele aceita tudo, porque ele sabe que tudo é os caras para ter. Esse é o Hassidut. Sim. Mas agora Eu vou tratar a pessoa. Não, só tem esses soros, tem esses aí todos. E essa? Ele é judeu por acidente. Sim. Não, você é judeu, agora você sendo Hassid, é o seu trabalho. Você É um mundo esforça. diferente. Não é diferente. Não, é um mundo diferente. As pessoas conservadoras judias, eles vão buscar dentro do seu universo, dos ensinamentos, preparações, entendimento, agir daquela forma. Uma pessoa que vem da Hassidut tem um comportamento e uma visão completamente oposta. Não É o aposto. caminho que ela está trilhando. Não aposto, porque acontece. Você tem que entender uma coisa, para não ficar com raiva.
Não, não tô Relaxa. com raiva. Porra, Já calma. não Não, é não fácil. tô. Calma. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Esse É um nível de entendimento, meu mas Deus. isso não é oposto. Isso não é oposto. O que acontece? O que o Hassidut... A Tânia hoje, o livro de Tânia salva pessoas de depressão. Literalmente. Pois é, Salva a é pessoa a de depressão. fórmula, é a Por fórmula. quê? Não, fórmula sim, mas entender o que a Tânia, quais as ferramentas que ela te dá. O Hassidut, ela te dá as ferramentas de servir a Hashem. É o judeu, que é judeu, mesmo que ele é afastado, afinal de contas, ele sabe que ele veio aqui porque ele é judeu, ele veio aqui para servir a Hashem. Pode ser que ele acha servir a Hashem daquela forma, ok, não tem problema. Ele tem que ser despertado. Pode ser. Agora, só um minuto. Mas o afastado, ele está longe desses Calma, conceitos. a alma, estou falando a alma dele sabe. Muitas vezes, esse conflito do mundo, que você fala, o mundo é a alma judia, essa cria a depressão. Porque eu não vim para aqui. Eu não vim aqui para viver como Goia. Eu não vim aqui para encher o prato de comida. É gostoso, mas eu quero mais. Eu vim aqui para deixar um legado no mundo. Mas o Hassid sabe disso, que estuda. Sim, esse é exatamente o que está fazendo aqui. Agora, você não vai encontrar muitos Hassidim com depressão. Esse é fato. Se ele tem depressão, Religiosos, aliás, você não vai encontrar muitos se ele judeus tem praticando. depressão, ele está contrariando a sua essência. Sabe uma coisa que fiz a pesquisa no exército em Israel, que nas guerras, infelizmente, tinha muitas pessoas que estavam com pós-trauma. E um dos médicos falou, você sabe que os soldados pós-guerra, que estavam com pós-trauma, nenhum deles é religioso. Pois é. Por que que... Agora eu pergunto, mas por quê? Mas a maioria deles é Porque eles secular. Não. Tem muitos soldados... Claro, entraram esses últimos anos. É mesmo? Ah. É mesmo? É mesmo? É os últimos- Entraram os últimos. meu. Eles não era lhes permitido mentira. pela própria família Mentira. ingressar. Mentira. A gente viu muitos debates. Mentira. Bom, Mentira. os próprios filmes israelenses mostram. fiado. Ué, é uma realidade inventada? Sim. Ah, faz favor, vai. São depoimentos de pessoas reais. Eu estava o quê? Depoimentos de quem Eu não é estava no religioso. exército. Você estava no exército? Peraí, não preciso eu estar presente se eu estou vendo vidas reais dando depoimento Não grita. sobre Não isso. grita. Entendeu? Essa é Ué, a casa da eu senhora. não preciso viver, estar lá, Sim, claro se a que sim. gente adquire Mas também se eu te falo... experiências Calma, alheias. a aula está indo para outro lugar. Tá. Deixa eu falar uma coisa. O fato, ok? O fato, assim, mentirem para nós. Mentirem para mim, que vivi a minha vida toda como não religioso. Mentirem para vocês que foram fora de Israel com a mídia. Mentirem para nós. Porque eu vi, eu estava no exército, ok? Mas Exército... tinha anos de você. Quando você entrou foi uma época. Foi 20 Mas anos teve- atrás. 20 anos atrás. Ok? 20 anos atrás, ok? Tinha unidades inteiras de religiosos. Então, tinha sinagogas, tinha na minha unidade, metade era religiosos, metade eram religiosos. Só que, eu te falo, eu acerto isso para você. Da mesma forma que o exército não recruta os árabes, ele não recruta os ortodoxos. Ele dispensa eles por conta própria. Ou isso é mentira. Porque que todo teve um mundo... debate em Israel? Porque é político. Os caras, todo mundo com 16, 17 anos são obrigados a se A apresentar. Apresentar com 16 anos. Se apresenta 3 vezes Mas no havia processo. escrito no É político, é Congresso. mentira, tudo é jogo político. Não Mas, foi pela ô, televisão. Tudo jogo político. Yafa, você acredita Yafa, eu vou te no- falar uma coisa. Ele eu viveu. conheço pessoas chegando lá. Eles chegam, eles todos são apresentados. Eles pedem, recrutam a gente. Falam, não, nós não temos capacidade de absorver você no exército.
Porque o que vocês precisam, o exército não consegue suportar. Não está. Mas teve um filme seríssimo. Daí é filme, é israelense, mentira. por um Coisa. diretor Desculpa. israelense que É mentira. mostrou, Mentira. evidenciou Mentira. a realidade que eles estavam Mentira. enfrentando dentro, que os próprios pais inclusive se falaram, estamos de luto, nós Mentira. vamos ficar de luto. Yafa. Yafa, Ninguém ia Yafa, mostrar para o Yafa, mundo sim. e permitir vazar É mesmo? isso. E aquele elucidar aquele isso. filme que ganhou no Festival de Cannes, que falaram contra Israel. O próprio israelense fazendo vídeo falando. Filme, Schnitzel? Não. Não sei, Schnitzel, Não. Schnitzel. Não, O não cara é. fazendo vídeo falando mal de Israel. Um israelense, esquerdista, Não, acredito ganhou o nisso. Festival de Cannes. Yafa, Não, mas é acredito. filme. É filme. Filme é filme, é Yafa, a Yafa, realidade. São retratações. Não aceito em nenhum momento falar mal. retratações. Não aceito em nenhum De momento falar. famílias que Essa se pode ser. isolaram dos filhos Esse é o porque problema. eles quiseram Mas aí fazer você generaliza. exército. Eu não estou generalizando. Você Eu me generaliza. baseei nos Uma família. fatos Não, uma relatados. família. Não, de uma família. Não, Eu tô dentro falando, de Bnei o Brak. uma família. O exército israelense hoje dispensa 90% dos ortodoxos. Então, eles Dispensa. se recrutam porque Eu vou te falar uma querem. coisa. Porque querem, né? Não, tudo. Eles querem estar lá. O exército dispensa eles. Primeira coisa, o governo tem acordos com yeshivot. Sim. Ok? Pra não O pegar governo eles. agora é esquerda. Por que não enche o exército com eles? Isso é mentira. É Não, mentira. não conheço esse exército. Mas eu não tô Quer dizer, eu falando. estou falando do governo atual. Mas- Assim, eu estou falando, a política não mudou. Eles fazem bababã para trazer mídia. Tendo um partido que a única discurso dela é ódio contra os religiosos. O único discurso que ela tem. Então, eles não fazem exército. É mentira. Na minha unidade, há 20 anos atrás, metade eram religiosos. E eu não era. Então eles aceitaram para eles. Mas Você é tá a- falando Mas eu que estou sim. falando independente, ok? Eu não vou falar É uma contra os- decisão individual. Todo mundo obrigado por lei se apresentar, Tá. ok? Mas eles entram. Todo eles querem mundo fazer. tem que apresentar por lei. Eu vejo, porque O eles têm exército, capa. o exército, Escuta o que ele está falando, ele quer dar 90% opinião. daqueles que apresentam o exército por conta própria Então, dispensa. isso. Eu sei. Pronto. Então, falar que eles são contra servir o exército é mentira. É mentira. Isso não vai Eu estou aceitar falando da falar. comunidade, eu não estou falando A comunidade dos também. rapazes. Nada. Vai lá ver em Israel. Vai lá ver como que o soldado anda na cidade de Jerusalém, ele é respeitado, os religiosos respeitam eles, todos. A mídia está fazendo mentiras. E eu estou falando para você, a mídia divulgando Ele mentiras. já viveu isso. Eu ele estava tá no falando. exército, ok? Eu, como soldado, ok? Os religiosos que mais me abraçaram. Eu, como tudo soldado. Bem, mas olha só, eu recebo noticiário de Israel. É interessante, Eu né? recebo. Ela tá falando que E ela eles- recebeu, mas e ele a está gente falando já que ele viu viveu. películas Vamos lá. e exibições Vamos lá. dos religiosos chamarem as meninas chiques. Saem daqui chiques. Eu vou te pedir uma coisa. Eu vi, Tá bom, eu vou te pedir uma coisa. Tem E uma... apanham dos religiosos Não. quando eles atendem Mentira. ordens Mentira. governamentais. Essa é mentira. Essa é Bom, mentira. Eu vou te falar o que acontece na manifestação. Então- Não, eu vou te contar o que acontece. Quando tem um bairro religioso em Jerusalém, ok? A polícia, ela manda de propósito, ok? Causar problemas lá no Shabat. Por quê? Por quê? Política, E não política. deveria. Pra quê? Não deveria, porque Shabbat Por é que, Shabbat. que a polícia manda a mulher, ok, roupa prender, não, inadequada. ela manda a mulher prender o homem, sendo ela sabe que o homem vai resistir, a mulher não quer que a mulher toque em mim. Por que eles fazem isso? Por que criar atrito e depois todo mundo filma? É pra fazer você mídia viu que foi negativa. antes? Bom, então, como não tem pensadores intelectuais lá
que abominam isso. Mas é pra fazer mídia negativa. Eu não sei Ah, quais são as fontes. então, estão passando uma imagem. Isso é É mais... uma imagem. É Daí mídia você negativa, chegar. ela não tá daí entendendo. você chegar. Eu não sei a qual. versões verdadeiras. Porque, Peraí, então, se tem porque intelectuais você não mais lá, questiona. Porque você eles não deveriam questionar, Não. eles é que deveriam rebater. Você tem que questionar as fontes que você chega. Ninguém vai resolver para você, ninguém vai fazer para você o que você deve fazer. Ok? Ninguém vai passar a informação que você tem que saber. Jornalística? Bom, Desde, eu aonde não você sei. conhece jornalistas Vi- honestos hoje? Me mostra um que não tem agenda política. Exatamente. Me Vamos mostra um. continuar o Muito- Chiu. Essa- Foge da minha- do meu- Não tem problema. Essa, o que acontece? Mas essa do meu tem muito a ver, porque o que questionamento. acontece? Quando nós encontramos esses conflitos que batem com a nossa... Eu não vim para fazer isso. Minha vida é ser melhor. Eu não quero viver daquilo. Eu não vim nesse mundo para simplesmente fazer parte da sociedade. Acumular, é só servir o eu. Eu quero uma coisa melhor. O pior é que a alma sabe disso e ela grita e você faz o quê? Toma calmante. Fecha a boca da alma. Lembra, excelente. Nossa aula, eu adoro quando a aula Pega fogo. Debatida. cutuca. Pega fogo. Porque se você se incomodou, se você despertou, aí que está doendo, é isso que tem que ser tratado. Se isso que te incomoda, lá que eu tenho que fazer. Se algo que a gente falou aqui, especialmente na galera, eu vi agora, da questão da depressão, da questão da raiva contra si mesmo, isso já que opa, temos uma coisa aqui, que infelizmente uma coisa que eu trato, eu vejo isso, esse aqui me dói muito, eu vejo a situação que vai acontecer. As pessoas fecham os olhos, fecham os ouvidos e não querem ver a situação do próximo, a pessoa do lado. Ai, suicidou? Como? O que fez? Como? Ninguém viu nada, não sabe nada. Você não viu porque você não quis ver. Agora, eu estou falando isso também para cada um de nós olhar no espelho. Será que você também não está, sabe, ignorando o que a alma falando? Querendo. Agora, uma técnica que eu utilizo para ajudar a pessoa a sair da depressão, okay? É literalmente, para de viver para si mesmo. Okay? Tem várias pessoas hoje que estavam tomando remédio de depressão. Hoje eles têm ONGs de caridade. Literalmente. Eles juntam cestas básicas, sustentam famílias. A vida delas virou isso. Por quê? Eu não estou vivendo mais para mim. Eu estou fazendo o que eu vim fazer aqui, servir o mundo, servir a Hashem. Como fazer o bem para o próximo? Por que eu falei? Olha, quanto mais você sobe níveis, classes sociais, você vê a pessoa tem saúde, tem dinheiro, mas não tem o quê? Propósito. Não tem para que sair da cama. Mais um dia. Quantos divórcios? Divórcio, exatamente. Deus nos livre. É justamente quanto mais você sobe em classes sociais. Conheço alguém multimilionária que acorda 1 da tarde. Aí eu pergunto, que hora vai dormir para acordar 1 da tarde? Não, a pergunta é assim, não é isso. A inércia também. Porque leva a você... isso. Não, de novo. É a inércia. Porque você... Não, que não tem problema. Porque você tem que sair para a cama. Você tem alguma coisa para sair da cama? Que seja ter uma, que seja motivação. 10, que seja 5 da manhã. Tem não que importa. ter motivação, Não é motivação. propósito. Propósito. Vida sem propósito Não tem. cria... Eu estou com raiva de mim mesmo. Eu não vim para fazer isso. Eu não vim para viver Estou me essa sentindo vida. no vazio. O pior ainda é que a gente sabe, bem no subconsciente, que o resultado está na minha mão. A solução está na minha mão. E eu tenho que, sabe o quê? Muitas vezes, sabe, quando eu falo assim, não importa o que você faz, mas faça alguma coisa. Começa a criar, anda. Você sabe, você tem que fazer? Faz alguma coisa, começa a criar movimento, começa a criar inércia, começa a fluir, faz alguma coisa. Muitas vezes
que a pessoa está agitada, caminhada, não é? Ah, Vamos sim, ver? eu sei. Por quê? Porque flui. Por exemplo, onde que as pessoas sentem melhor? Onde que tem água fluindo. Praias, rios, cachoeiras. Energias Onde que a gente passa, naturais. onde que a gente fica afastado, onde que tem água parada. Água parada não Dá não é dengue. problema. Conhece essas pessoas dengosas? Agora presta atenção. Nosso corpo, conforme o usuário, tem 72% de água. Nós somos seres aquáticos. É. E se você fica parada, você cria dengue. Água parada dá isso. A minha alma fica tão irrequieta. Eu não percebi. Não percebemos isso hoje. Hoje você Eu não tava- estou vivendo meu natural mesmo. Aqueles- Eu não estou. É por isso que eu tenho altos e Aqueles baixos. que se suicidam, vamos dizer, cada caso é um caso, se vai para O paredão, não? suicídio, quando chega ao ponto que a pessoa fala, eu não aguento mais. O que não aguenta, quando o Zohar fala isso, quando você só pega para si. Eu não aguento, exato, eu não aguento mais. O que você não aguenta? Se você faz para os outros, o que você não tem nada, senão... Não, mas a Agora, pergunta... quando você só para você, você só usar fala a vontade para receber para si mesmo. Isso que criou a explosão com Adam Arishon. O lechem, o pão da vergonha. É só para mim, para quê? Eu quero também viver para outro propósito, não só para me receber. Quando tem isso, a pessoa fala, não aguento mais. Não, a pergunta é, vamos dizer, aqueles que se suicidam, eles são sepultados em valas comuns? Não, ou- não. Hoje em dia, o que acontece? Tem diferença. Quando a pessoa fala aqui, a pessoa que tira a vida dele, sabe, para contra Hashem, confrontando Hashem, isso ele é expulsado fora do cemitério. Uma pessoa que suicida por essa questão de depressão ele é considerado louco, enlouquecido, não é? Enlouquecido. Então, essa é... Outra É forma outra patamar. Aquele que a Torá fala que não é enterrado Sim, no cemitério, é o cara que faz de propósito para Sim. ir contra Hashem. Aí ele me deu a vida, eu que vou tirar essa vida, Sim. então. Publicamente, Fazer uma coisa confrontando... Essa é a picor. sim. Mas, Picor, Hashem. não, a picor é um perverso. Ah, picores é Picores. perverso. Que ele faz para irritar. Ele conhece a lei, ele sabe a lei, mas Ele faz de faz propósito. contra a lei. Ele afronta. Exatamente. É. Essa é a picor, ele vai... É perverso. Picores é... Então não é só rachar. Rachá, picor, Ah, rachá, a Tânia explica, a gente vai estudar isso também, que significa rachá, que significa tzadik, essas outras ferramentas. Tânia. Exatamente. Mas a questão, se você viu... Popularmente a gente fala Sim, rachar. exatamente. Mas, Picores difícil de- A perverso não é mau, não é rá. O perverso, rachá, não é uma pessoa mau. Pode ser uma pessoa mais doce, mais, sabe? Mas o que domina nela é o Yetzer Hara. Essa, conforme o Tânia, o perverso. Mas não que ele é uma pessoa ruim. Essa é outra aula. Agora, para a gente lutar contra o que eu estou vendo, a depressão, é descobrir o nosso propósito. Uma coisa que a gente faz também, ensina as pessoas como você descobre seu propósito, o que você veio fazer nesse mundo. Literalmente, em outras palavras, qual legado você vai deixar aqui? O que vai ficar depois que você vai embora? Então, essa é uma coisa que já ajudou muitas pessoas, okay? Dar uma viravolta, subir em cima, evoluir dessa... O Tânia de hoje fala que vem agora no mês de Lua para fazer o mês do balanço espiritual. Também, claro. Tem que nos escrever, sabe? O que eu vim fazer aqui? Será que esse ano valeu ou não? É só para finalizar. Alguma coisa também comum, que as pessoas ainda estão achando que eles vão morrer por causa disso, o que aconteceu no último ano e meio. O tal de coronga. Por aí. Então, Só para vocês entenderem alguns números. Okay? 99,7% que são as suas chances de recuperar.
É, Quase tudo. 99,7% são as chances de recuperar caso você adoeceu. Se você é assintomático, muitas pessoas Nem sabem, nem mas sabem. passaram. Já são milhões e milhões de pessoas que um ano e meio já passou. Pegou a doença, tratando, você tem 99,7% a chance de recuperação completa. E a pergunta, por que, a gente imagina, tudo é sintoma. Tudo é sintoma, por que justamente temos pessoas que adoeceram? Entendeu? Tem uma doença, ela existe. Pergunta, por que certas pessoas adoeceram e outras pessoas não? Por que certas pessoas são assintomáticas, outras pessoas com gripe? Por que isso? Porque um lugar onde, por exemplo, eu frequento, não tenho obrigação de usar máscara, em outro lugar, fanaticamente, obrigado a usar máscara. Onde que eu frequento, não tem caso nenhum. É lugar que é onde, obrigado, A usar máscara, todo mundo todo pegou. mundo pegou. Não faz sentido, porque uma mulher, que é amiga nossa, a gente conhece, ok? Estava do lado do marido, no quarto, o marido pegou e ela não. Eu já ouvi isso. Eu conhece ela. Não sei se é dessa, mas já ouvi casos Sim, vários semelhantes. casos. Deixa É. eu pensar, a gente conhece lá aqui É, no bairro, é. mas vários casos. No meu prédio Por tem quê? gente que não quer entrar no elevador, que tá com máscara única e começa a gritar, sai, sai, Não, sai, outra coisa, sai. essa é uma coisa importante, porque primeira coisa, É um condicionamento Já Presta tá atenção. perturbada público. mental. É um condicionamento de pânico público. vocês falaram exatamente as sintomas. Pânico, é. Qual órgão é afetado pela doença? É o- É a o- cabeça, a mente. Pulmão. Eu sei, nesse Pulmão. caso sim, Sim, mas sim, primeiro sim. Mas vem antes- a mente. Tudo é a mente. É trabalhado na Porque mente. seu pulmão é aqui, calma, ó. vocês já são alunos, são muito bons alunos, vocês já entenderam, mas eu quero analisar sintomas. Eu quero analisar sintomas e explicar por que certas pessoas sim, outras pessoas não. É. Mas vocês são muito bons alunos, todo mundo vai ganhar Não vamos nota ganhar, alta. não vamos ganhar o Não. diploma. Olha só, por Mas calma. exemplo, eu tive num dos almoços de Yontov. E aí, e eu com mais uma pessoa e uma do lado. Sim, A mãe sem nomes. Tá. E ela, no dia seguinte, e eu estava do lado, conversando Sim. proximamente. E a minha amiga também. Quer dizer, eu seria uma corrente elétrica. Então, e ela, no dia seguinte, estava Positivo. passando mal. E ela ficou na dúvida se sobe ou não sobe, mas ela subiu. Porque ela achou que era sinusite. E ela estava tomada. E no dia seguinte caiu ela, caiu o filho, caiu a nora. E eu fiquei em estado de choque. Você estava porque ali do lado. imagine, e Baruch Hashem, Deus é meu pai. E você sabe que é uma coisa interessante, que você como pessoa fumante Eu está no sou. grupo de risco. Eu sei. Mas não pegou. Mas não Eu vou explicar peguei. por quê. Eu vou explicar por quê, gente. Clássico. Ok, se vocês escutaram bem. O órgão afetado, ok, é o pulmão. Qual a emoção que afeta o pulmão? Tristeza, mágoa e pânico. Olha É, que coisa, O são pânico três. agrava, né? Claro. O Agora, pânico que... É. vou te dizer por que a quarentena, o desemprego, o pânico, a mídia agravou a situação. Né? E justamente, quanto mais a pessoa entrava em pânico, aumentou as chances dela pegar. E isso que você viu, todos que estavam em pânico pegaram. Todos. Eu conheci uma pessoa, amigo meu, a gente estava viajando, eu estava o dia todo com ele. Ele está com febre. Falei, não, isso é gripe, porque você já tinha tudo, já passou, é gripe. O dia todo. No final do dia ele passou muito mal, falei, vou no ponto-socorro, vou... Ele foi lá, fez o exame, isso é positivo.
Segunda vez. Mamma Positivo. mia. O acendedor estava o dia todo mal, eu estava o dia todo com ele. E você tá bem, e olha, para você ver o que é. É não a primeira pessoa, não a segunda. Já várias pessoas eu estava com eles, que eles estavam positivos quando eu estava com eles. Agora, o que acontece? Ele me contou, esse amigo ele me contou, Que você é da paz. não, Você é zen. não é isso. Você é zen. Primeira coisa, tem uma lei que a gente não pode roubar, né? O que não é meu, eu não pego. Eu tento. Então, se outro tem, é dele, eu não pego. Não posso pegar o que é dos tá outros. certo? Tá certíssimo. Porque Não era seu, era dele, ele que pegou. É dele, eu não vou pegar, eu não posso roubar. Agora, você não precisa também receber todo o presente que quer te dar, né? Então, se quer me dar, então não precisa, obrigado. Mas o que acontece? Presente de grego. Quanto mais você em pânico, mais você está comendo. Agora, olha o que Mais acontece. rápido pega. Perdeu o trabalho, fechou em casa, todo mundo vai morrer. Não, todo mundo vai morrer. Lembra disso? Todo mundo vai morrer. Isso que acontece. Agravou. Quem já estava com o sistema imunológico baixo, simplesmente foi para lixo. Isso que pegou meu filho. Entendeu? Bem feio. Agora, o que E a acontece? nora, isso que deu nisso. Sim, mas imagina. Ele se sentiu derrubado. Agora, quando você... Agora, é uma coisa que eu falei lá no início. Gente, presta atenção. Hashem está jogando um tsunami de luz aqui no mundo. Uma luz gigante está revelando para todo mundo. Nós temos que fazer o recipiente. Nós temos que entender que não todo mundo vai... Deixa a política do lado, deixa a mídia para o lado, entende o que Hashem quer de nós. Hashem quer que você evolui. Ele quer te dar tudo de bom e de melhor. Ele quer que você deixe de ser escravo. Ele quer que você pare de ter medo. Ele quer que você pare de ser ovelhinha. Ele quer que você saia do Egito. Como? Ele derruba o sistema todo. Ele derruba o sistema todo. Eu falei uma vez, eu falei assim, quando você vê que o chão cai debaixo de você, talvez é a hora de você criar asas. Inventa. dá a volta por cima. Voa. Voa. Se é leve, se é leve. Já começa por cima. O Ayom dá a volta por cima. Exatamente. Não é O muito Hassidut, ilustrado, o né? Tânia, a questão é o quê? A Então, ideia... vai tomando. Isso. Vai Então, tomando, vai tomando. Esse é o chazinho, só para isso valeu a aula. Vai tomando saúde. Agora, vocês entendem o que acontece. E vocês percebem, quando as pessoas começarem a acalmar, o nível de pânico baixou, as pessoas começam a ficar mais relaxadas, está voltando ao normal, Sim. o que eles inventam? Variante. A Pois variante. é. Israel já nem está a me- terceira já. Entendeu? Por quê? Terceira onda. A Porque terceira vacina. deveria ser, né? Vou deixar por Hoje lá. bombardearam também uma Entendeu? parte em Israel. Agora, entendeu? Língua, não sei mais nem menos. Tudo que Hashem faz, ele faz por nosso bem. E os sintomas e as doenças, não é para nós somente se assustar, mas é é para pra você cuidar. entender que tem uma coisa mal resolvida, que só você vai resolver. Porque Hashem vai te dar tudo. Mas, meu filho, anda. Acorda, vai pra vida. Anda. Eu estou aqui, mas você tem que andar. A gente fala que você falou Hashem é nosso pai, então ele age igual pai. Levanta, minha filha, anda. Eu estou com você. Eu seguro. Você cate e pega. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אזי מלך שמו נקרא
בתוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה והוא יהיה בתפארה. וצור חבלי בעת צרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסי ביום אקרא מנת כוסי